Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Símbolos de Futebol, sejam todos bem-vindos. Já deixe um like, se inscreva no canal, por favor, para dar aquela força. E vamos à análise de mais um jogo aqui do São Paulo, pela Libertadores 2025, sexta rodada. São Paulo recebeu o Tajeres, no Morumbis, e venceu o jogo por 2-1. São Paulo, que ironicamente, sob o comando de Zubeldia, está invicto nessa Libertadores até então, com 4 vitórias e 2 empates. Se eu não me engano, eu acho que é isso. Preciso depois dar uma olhadinha melhor, mas eu acho que é isso mesmo. 4 vitórias e 2 empates. Ou 3. Mas enfim, o fato é que o São Paulo se classificou então em primeiro lugar do grupo. Ah, só um adendo, tá? Eu não tô aqui elogiando o Zubeldia, tá bom? É só uma curiosidade, né? Bom, mas falando do jogo em si. O primeiro tempo todo, gente, praticamente, mesmo depois do gol, foi um jogo murcho. O São Paulo estava devendo. Parecia que o São Paulo não estava com vontade de jogar bola. Parecia não. De fato, não estava com vontade. Um time sem a criatividade, com um gol que teve sim sorte, porque o Enzo ele faz o cruzamento, né, numa cobrança de falta. O André Dias ele tenta cabecear, ele até resvala na bola, mas ele erra o cabeceio. Porém, o zagueiro Sabino consegue desviar a bola para o gol. Não estou tirando o mérito da jogada, mas né, o, o time também, né, qualquer time tem que contar um pouco com a sorte de vez em quando. Depois veio o gol do empate do Tajeres. E aqui a gente precisa dar um puxão de orelha num zagueiro que eu gosto muito, mas que ele peca nesse quesito, que é o Arboleda. Que quesito é esse? É a linha de impedimento. O Arboleda, pra mim, gente, como eu já falei em outros vídeos, é um dos melhores zagueiros, pra mim. Assim, não tenho dúvidas. Em qualquer grande clube sul-americano, ele é titular absoluto, tá? Mas ele tem um defeito, né? Todo craque tem aquele seu defeito. Quer dizer, né? Não que o Arboleda seja um craque, mas estou falando nos padrões sul-americanos, tá bom? Todo bom jogador tem aquele ponto fraco. Do Arboleda, ele falha muito na questão da linha de impedimento. Enquanto que os companheiros de equipe já estão saindo e deixando o atacante do adversário em impedimento, o Arboleda ele ainda fica lá, com aquele pezinho, aquela perna, que dá condição para o atacante do adversário, como foi hoje. E não é a primeira vez que o Arboleda dá condição desse sentido, por isso que eu falo que é um ponto fraco dele. Mas, em compensação, ele ajudou em outros momentos o time. Já Matheus Alves e Lucas Ferreira ficaram devendo. Infelizmente, o Lucas Ferreira, ele de alguns jogos para cá, não tem feito boas partidas. Ele começou muito bem no profissional, fez ótimas partidas, na minha opinião. Ótimas não, mas boas, muito boas. Porém, caiu de rendimento. De 2, 3 jogos para cá, caiu de rendimento. E, coincidentemente ou não, isso foi após a renovação do contrato dele. Pode ser que tenha aí alguma coisa. É incrível como que no São Paulo isso não é só com o Lucas Ferreira. Qualquer jogador que esteja atuando bem no time, renova o contrato, ele cai de rendimento. Isso não é uma coisa normal. Não acho que isso seja um padrão nas outras equipes. Pode não acontecer só no São Paulo, mas não é um padrão que acontece em quase todas as equipes. Não. Acontece em algumas e, dentre esse algumas, está o São Paulo. É uma coisa bem curiosa, né? Porque eu fico me perguntando, né? O que leva um jogador a cair de rendimento depois que ele renova o contrato com o São Paulo? Será que tem coisa aí, né? Algum acordo verbal não oficializado, não documentado entre o jogador e a diretoria? Às vezes o São Paulo já chega abrindo o jogo para o jogador falando, ó, a gente não vai conseguir pagar tudo que a gente está devendo para você, tá? Mas em compensação a gente não vai te cobrar muito também quando você estiver trabalhando dentro de campo. Não estou dizendo que é isso,
Mas quando me pergunto sobre o que acontece, é essa a hipótese que me vem na cabeça. O São Paulo, que está com 1 bilhão praticamente, já está com 1 bilhão em dívidas, a impressão que dá é essa, que já chega falando pro jogador, esse acordo não verbal, falando, ó, você vai receber o que você tem que receber, mas premiação, direito de imagem, uma coisinha aqui e acolá, a gente vai ficar devendo para você, a gente vai pagando na medida do possível. Em compensação, a gente não vai ficar enchendo o seu saco quando você estiver jogando mal. E a gente não vai deixar de te dar oportunidades por você estar jogando mal. Sabe, é essa ideia que me vem na cabeça. Não estou falando que é isso. Estou aqui brincando com as hipóteses. É isso que. Essa é a hipótese, a teoria que me vem à cabeça. Aqui, pessoal, para você. Vou me servir de advogado do diabo. O Zubeldia, ele acertou para mim, ele foi cirúrgico nas 3 alterações que ele fez no segundo tempo. O Zubeldia, finalmente ele acertou nas substituições. Não que ele não acertasse em outras ocasiões, mas né, teve muitas vezes aí que as substituições dele eram bem duvidosas. Mas hoje ele acertou nas 3, foi cirúrgico. Tirou o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, que não estavam bem. Matheus Alves, que diferente do Lucas Ferreira, desde que ingressou no profissional, não tem feito boas partidas. E parece que caiu ainda mais de rendimento. Então, na minha opinião, foi muito certeira eles tirar os 2 garotos, Lucas Ferreira e Matheus Alves. E, é claro, finalmente tirar o André Silva, porque, gente, não dá. Isso aqui não é perseguição, não é ódio, não é nada disso. Mas o André Silva, gente, ele é um cara, um centroavante muito ruim. Um dos piores centroavantes da história do São Paulo que eu já vi. Assim, sem exagero nenhum. Eu não sei quem for aí mais da vanguarda ainda, né? Pessoas aí mais velhas que possam ter acompanhado o São Paulo aí já há muitas décadas atrás, mas quem acompanha desde os anos 2000, como eu, até os dias de hoje, esse foi o pior centroavante que eu já vi. Posso estar me esquecendo de um ou outro, mas o André Silva tá aí, pelo menos no top 3 pior. Top 3 pior é complicado. Mas o Zubeldia ele acertou, tirou o André Silva também, e colocou Rian Francisco, o Henrique Carmo e o Luciano. O Luciano que me surpreendeu positivamente, tanto hoje como nos últimos jogos, mas principalmente hoje. Por quê? Porque o Luciano ele está bem participativo, tem feito boas jogadas, não só hoje, mas isso já faz 2 partidas. Contra o Náutico ele tinha jogado bem também. E hoje ele marca aquele golaço, né? Uma pintura, aquele gol de placa, né? Um puta de um golaço do Luciano. E eu torço muito para que ele continue evoluindo. Eu disse em alguns vídeos atrás, quando o Luciano estava devendo, porque ele estava devendo, que o tempo dele tinha acabado no São Paulo. Eu falei, pô, Luciano não dá mais, gente. O salário do cara não é barato e ele não tem rendendo muitas coisas. Mas parece que ele tem mudado um pouquinho nesses últimos jogos, e hoje principalmente. Que continue assim. Por favor, que continue assim. Mas não foi só o Luciano, o Rian Francisco, pessoal, e o Henrique principalmente, também ajudaram. Eu sei, o Rian Francisco, para quem não assistiu o jogo, perdeu um gol assim na cara. O Luciano dá uma assistência assim muito boa, aquela assistência de placa assim, né? O cara tira o coelho da cartola. Deixa o Rian Francisco livre. O Rian Francisco, ao invés de bater direto pro gol, tenta driblar o goleiro e nesse momento perde a bola. Então o Rian Francisco aí ele deu uma com todo respeito ao nosso camisa 9 argentino, perdeu aí um gol a la Caleri. Porém, mesmo perdendo esse gol,
É impressionante como que a saída do André Silva e a entrada do Rian Francisco, claro, junto com a entrada de Luciano e o Henrique Carmo também, fez o São Paulo render um pouco mais. Depois assim que ocorreu essas substituições, o São Paulo criou mais chances de gol até que chega no gol do Luciano. É impressionante. É só o André Silva sair que o time começa a ficar um pouco mais ofensivo, a ter um pouco mais de objetividade no ataque. Com o André Silva, pessoal, o time não produz nada. O time não produz nada. O time já não tem meio de campo. O meio de campo do São Paulo é muito limitado, muito ruim. Não tem poder de criação. E se você não tem um ataque que consiga, pelo menos, chutar uma bola pro gol, aí fica difícil. Então, assim, quando sai o André Silva e entra o Rian Francisco, apesar do gol perdido, você vê que o Rian Francisco participa mais do jogo e dá mais opções para os seus companheiros, diferente do André Silva. E aqui vai um puxão no Zubeldia. Eu elogiei ele nessas 3 substituições, porque eu acho que ele acertou mesmo. Não estou falando que agora Zubeldia é o melhor técnico, tem que ficar, que não sei o que. Não é nada disso. Tô tão puto quanto vocês em relação ao técnico do São Paulo. Mas, quando o cara acerta, a gente tem que reconhecer também. Hoje ele acertou nas substituições. Porém, ele tem que parar com 2 coisas que, assim, dá uma raiva desgraçada. Primeiro, Rian Francisco tem que ser titular, não dá mais André Silva, gente. Você colocar Lucas Ferreira e Matheus Alves em jogo com o André Silva como centroavante, você tá queimando os moleques. Desculpa, mas é isso. Porque eles também não são aqueles gênios craques de bola que vão, né, sei lá, do nada tirar o coelho da cartola e começar a driblar o time do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro. É igual aquele gol que o Messi fez, né, que virou até meme. Não é desse nível, né? Quem dera, né? Tomara que me desmintam aí ao longo dos anos, mas eu acho que são bons jogadores, têm futuro, mas não são assim nível craque, né? Porém, colocar eles junto com o André Silva é queimá-los. Então isso é a primeira coisa. O Zubeldia tem que parar de insistir no André Silva e botar logo o Rian Francisco para jogar. E a terceira coisa é a insistência do Luciano como meia, e principalmente meia armador. O Luciano não é esse tipo de jogador. O Luciano ele é bom como falso 9 ou segundo atacante. E não é à toa que o gol que ele faz hoje, ele está posicionado como segundo atacante, que recebe uma sobra de bola no canto da entrada da área e mete aquela paulada na gaveta. Isso é outra coisa. O Luciano tem que parar de ser colocado como meia e colocá-lo como segundo atacante ou falso 9. Porque daí talvez o Luciano ele possa ainda render algumas coisas para o nosso time. Mas, se ficar insistindo ele como meia armador, não vai demorar muito para o Luciano, infelizmente, começar a cair de rendimento de novo. Pelo menos é o que eu penso. Não é o que eu desejo, mas é o que eu acho que vai acontecer, analisando a situação. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, a análise do São Paulo. São Paulo é classificado, parece que é a segunda melhor campanha, não sei se outro time ainda pode alcançar o São Paulo nesse quesito. Mas o São Paulo, então, termina essa fase de grupos, ironicamente, porque no Brasileirão vem fazendo péssimos jogos, e não que tenha feito jogos maravilhosos na Libertadores, não. Pegou adversários fracos e fez, assim, o arroz com feijão e acabou aí ficando em primeiro lugar do grupo. Mas não foi nada, assim, extraordinário. E a gente nem pode também exigir um futebol lindo e maravilhoso do São Paulo. O que a gente tem que exigir é a vontade dos jogadores e bola na rede, gente. Sabe, não esperem futebol bonito. Gol a gol, ponto a ponto, e se vier futebol bonito é bônus. Mas aqui, pessoal, no Brasil, na América do Sul em geral, e principalmente com São Paulo, você não pode esperar um futebol bonito. Mas você pode esperar, talvez, que saia alguns bons resultados se os jogadores
estiverem comprometidos com o time, com o clube, e se forem bem treinados, né, pelo técnico. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários o que você achou aí da campanha do São Paulo até agora, desse último jogo de hoje. Por favor, curtem e se inscrevam no canal. Valeu, pessoal, até a próxima, falou!